Amém. Irmãos, rapidinho, eu esqueci de falar do intervalo, mas alguns irmãos já procuraram a mim, a pastora Glaze, alegando que eles estavam com algumas páginas ou em branco, em sua apostila, ou com página faltando, tá? Então, o que eu peço para você, por gentileza? Verifique, porque nós compramos isso direto da editora, né? E caso tenham mais irmãos que tenham esse problema, eu vou precisar que você vá até ali na mesa onde você pegou, certo? A sua apostila, e dê o seu nome, e aí a gente vai tentar outra apostila para você no decorrer dessa semana, para que você não tenha páginas faltando. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pode desligar esse ventilador? Tem como? Eles ligam ali embaixo mesmo? Senão amanhã o Everton vai ter que ministrar, né, Everton? Vigia, né? Amados, nós vamos ministrar agora o capítulo 6, recebendo e ministrando o dom da profecia. Mas antes, quero lembrar que amanhã nós comemoraremos Purim, né? Nossa mudança de sorte. E em gratidão ao Senhor por todas as coisas que o Senhor já fez na nossa vida e tudo que Ele ainda fará, nós iremos ofertar ao Senhor amanhã. Uma oferta que representa a nossa gratidão pela mudança de sorte que o Senhor começou um dia na nossa vida. E Ele continua fazendo muitas coisas serem transformadas na nossa vida. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim: não falte amanhã, irmão. Amém? Vai ser algo tremendo para a nossa vida. Uma liberação do céu nesse tempo de Purim, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse capítulo nós vamos mostrar como receber e crescer nos dons do Espírito Santo. No decorrer dos anos da minha vida cristã, eu já vi muita gente querer ensinar o Espírito Santo a fazer na vida dele. Como assim, apóstolo? A pessoa fala assim: eu vou ser batizado com o Espírito Santo, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser lá no meu quarto, eu quietinho lá dentro. E não é muito bem assim, queridos. Porque o Espírito ele vai fazer como quer, aonde ele quer. Porque muitas vezes o nosso querer não é o querer do Senhor. Então, uma das coisas que nós temos que entender é essa liberação do Espírito. Ela acontece de várias formas. Aqui o autor da apostila colocou a respeito da imposição de mãos, né? Eu já vi muitas pessoas receberem o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo sozinhos. Já vi isso acontecer. Um exemplo, o meu irmão, ele numa vigília, ele até estava contando esses dias, domingo, ele ministrou domingo a palavra lá na igreja, e ele falando que ele foi numa vigília, e ele tremia todinho na vigília. Ninguém tinha colocado a mão nele e ele tremia todo. E a gente é carnal, quando a gente está vindo para Cristo, a nossa carnalidade ainda atua. E ele chegou em casa, ele tentava tremer, igual tremia na vigília, ele não conseguia. Ele falou: não é que esse negócio eu estava tremendo por causa de Deus mesmo? E ele disse que nada mais do que isso. Mas ele foi dormir, e dormindo, ele sonhou, foi isso, mãe? Eu não lembro. Ele sonhou que ele estava orando em línguas, né? E ele disse que ele acordou orando em línguas, e ele passou a noite orando em línguas, né? Por quê? Porque ele tinha recebido o dom e o batismo no Espírito Santo, e sem imposição de mãos, né? Então, eu quero deixar aqui que não é regra somente imposição de mãos, mas os dons e o batismo no Espírito Santo, na maioria das vezes veio sim por imposição de mãos, né? Romanos 1:11 diz assim: Paulo escreve para eles: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, né? Ou seja, ministrar a eles dons espirituais. Atos 19:6 diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, quando Paulo impôs as mãos sobre aquele povo que ele estava ali ministrando, eles receberam então o batismo no Espírito Santo e também ali começaram a profetizar.
Então você pergunta assim, apóstola, como é que a gente recebe, né, o dom da profecia? Você pode receber aí onde você está neste exato momento, como você pode também receber pela imposição de mãos, que normalmente é o mais natural. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Olha só, queridos, um dos ensinamentos elementares de Cristo é a transferência de dons espirituais através da imposição de mãos, que você vai ver lá em Hebreus 6, do 1 ao 2. Então, como receber? Tem muita gente aqui que está aqui, né, talvez fala assim, poxa, eu queria receber. Primeiro passo, ore, peça ao Senhor. Se você pedir, o Senhor vai olhar. Amados, uma coisa que nós temos que entender: Deus não ama mais a um do que o outro. O amor pelo Senhor, por nós, é igual. E a diferença está na busca. Muitas vezes, aquele que vai insistir mais, é o que vai receber mais. Então é preciso buscar. O apóstolo Paulo disse isso: procure com zelo os melhores dons. Aí ele orienta que o dom de profetizar, o dom de profecia, seria um dom bom, né, tanto para o funcionamento do corpo de Cristo, como também para estabelecer o reino de Deus. Então busque os melhores dons, né? Talvez você não quer simplesmente o dom de profetizar. Eu sempre digo que o dom de profetizar, o dom de profecia, ele é um dom muito nobre. Por quê? Porque é aquilo que faz com que a terra tenha acesso ao céu. Ou seja, o dom de profecia é um dom que faz com que o céu venha beijar a terra. Porque a liberação do céu vem por meio da profecia. Os desenhos celestiais são liberados por meio de profecia. Então, uma pessoa me perguntou bem assim, apóstola, eu posso então profetizar o que eu quiser? Não é muito bem assim, porque senão o negócio pode dar até ruim, né? Aí tem gente que vai profetizar um carro, né? Fala aí um carro legal que você gostaria de ter. Fala bem alto. Aí você não tem nem habilitação. E aí você vai profetizar um carro que você não está indo na sequência da coisa certa. Então, a profecia, ela tem a ver com aquilo que está no céu para nós. E Deus sabe o que é melhor para você. Eu vou repetir, Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Você não sabe, nem eu. Mas o Senhor sabe o que é melhor. Então, nada melhor do que buscar, sim, de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra. Para trazer, então, o céu para a terra. No capítulo, na verdade, na página 78... o autor colocou assim que palavras proféticas nos equipam para a guerra. Lá em 1 Timóteo 1, 18 e 19, a palavra diz assim: Timóteo, meu filho, isso daqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que palavras proféticas, elas trazem um preparo para a guerra, né? E quantas guerras temos? E quando muitas vezes eu estou passando por momentos difíceis, quem passa por momentos difíceis aqui? Quando a gente está passando por um momento difícil, a primeira coisa que eu lembro são das palavras proféticas. Foi da palavra que um dia eu recebi. Talvez não uma, mas duas, três, quatro, né? Então eu caminho sobre essa palavra. E essa palavra profética vai sustentar a minha fé, vai sustentar com que eu fique no caminho do Senhor, para que eu não desista. Amados, muita gente tem desistido porque não tem dado valor às palavras proféticas. Olha para a circunstância atual e pensa assim, vai ser assim sempre. Deixa eu te falar uma coisa, a mensagem profética, a palavra profética, ela é poderosa para transformar situações.
Amém? Então você fica pensando muitas vezes só na situação e não se apega à palavra profética. E foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo: se apegue, agarre a palavra profética, traga ela à memória sempre. Se você um dia recebeu uma palavra profética, lembre dessa palavra sempre, porque essa palavra vai sustentar você. Você vai estar passando por um caminho difícil, mas você vai sempre se lembrar: o Senhor tem uma palavra para mim. Alguém me entregou uma palavra do céu, e é nessa palavra que você tem que se apegar. Fala para o teu irmão: se apegue na palavra profética. Recebendo os dons por meio da graça. Aqui, queridos, eu acho interessante isso daqui, porque a graça de Deus, ela é maravilhosa e ela é para todos. Eu vou repetir: a graça de Deus é para todos. Cantamos agora há pouco, né? Maravilhosa graça. Nós sabemos que existem diferentes dons, sabemos que existem diferentes ministérios, só que a medida da graça, quem vai decidir essa medida é você. Talvez você fale assim: poxa, eu quero o dom de cura. E você vai orar pelas pessoas, mas você só vai curar então as pessoas que têm problemas no joelho. Porque não sei se vocês prestaram atenção, não está lá dom de cura, está dom de curas, está no plural. É igual o dom de línguas, né? É variedades de línguas, não é só uma língua. Por isso que muitas vezes quando as pessoas começam a orar em línguas do Espírito, ela não vai orar simplesmente uma coisa só, ou todos vão orar a mesma coisa, não. Já percebeu que tem gente que tem umas orações em língua engraçada? Quem já percebeu isso? Tem umas pessoas que começam a orar em língua, é meio engraçado, você olha assim: nunca ouvi isso. Mas é variedades de línguas. Talvez é estranho para mim que nunca ouviu, mas para outra pessoa me ouvir será estranho. Está entendendo? Porque são vários tipos de línguas, como também o dom de cura. E a medida da graça, ela nos leva a meditar no quê? No que eu posso crescer em cada dom que eu recebi. Um exemplo: você começa então a orar e você só cura as pessoas que têm problema no joelho. Beleza. O Senhor te usa para isso. E aí você de repente começa a ficar triste, porque você só cura pessoas que têm problema no joelho. Talvez você até comece a orar: Senhor, que apareçam as pessoas com problema no joelho, né? Mas, se você insistir e continuar praticando o dom a qual você recebeu, vai chegar um momento que essa graça, ela vai aumentar cada vez mais. Ela vai então te levar para um novo nível. E daqui a pouco você não está orando somente pela cura do joelho, como você vai estar orando para que a perna da pessoa cresça, né? Ou você vai estar orando para que o cego enxergue. Então, você não pode se apegar simplesmente naquilo que você recebeu de princípio, mas você pode trabalhar, granjear para que isso que você recebeu de princípio aumente cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus, quando o Senhor Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, quem lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos está lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 28. Nós não vamos ler essa parábola, porque eu creio que vocês conheçam já essa parábola. Talento é um peso de medida de um dinheiro, como se fosse real, como se fosse dólar, era o talento. E ali Jesus diz então que o Senhor, dono de propriedades, saiu e encarregou alguns dos seus servos. A um deu 1 talento, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 5 talentos. E aí a palavra diz que o que te pegou 5 talentos, 2 talentos, começaram a trabalhar, e eles multiplicaram então esse talento. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Mas aquele que recebeu um só, esse que recebeu ele simplesmente ficou estagnado, parado, e ele pegou o que ele recebeu e enterrou aquilo que ele recebeu. E isso foi terrível para a vida dele. Por quê? Porque ele recebeu um talento, mas ele não fez nada com o talento. E talvez você recebeu um dom, uma medida de graça sobre a tua vida,
e você não tem feito nada com essa medida de graça. Você tem até mesmo olhado e falado, poxa, por que aquele ali, olha só, ele cura, ele tem o dom de profecia, ele tem até 3, 4 dons, eu só tenho um. E muitas vezes as pessoas estão tão focadas no pouco que tem, e focadas no muito que o outro tem, que ela deixa de trabalhar para aumentar aquilo que tem. Deus nos deu unção desde o princípio da criação para multiplicar. Diga assim, eu fui chamado para multiplicar. Entenda isso. Se você faz uma só coisa, se você recebeu ali então, e talvez você, eu recebi aqui, e eu só consigo ver as coisas que Deus fala em sonho. Continue buscando a Deus e continue desenvolvendo isso que você recebeu de Deus. Para quê? Para que você receba mais. Para que você consiga chegar em lugares mais altos. Quem está me entendendo? Estão conseguindo compreender? Então, quando nós falamos assim, poxa, como que eu vou conseguir os dons? E talvez você fale assim, eu já tenho dom, mas não faz diferença. Então a pergunta é, para que você quer mais dom, se um que você tem não faz diferença? Para e pensa. É a mesma coisa de você ganhar um carro e não usar ele. Para que você quer o segundo carro? Para e pensa. Quem ia enterrar um carro aqui? Alguém enterraria um carro? Você não ia usar o carro? Algo muito mais precioso que um carro, você recebeu da parte de Deus, que foi um dom. Então pegue este dom e comece a exercer este dom. Comece a praticar isso. Porque muitas pessoas continuam correndo atrás. Amados, os ministérios, 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, eles foram colocados para quê? Para justamente equipar o corpo de Cristo. E quando esses ministros, eles começam a equipar o corpo de Cristo, eles podem sim distribuir os dons também, por meio da imposição de mãos. E eu já vi gente falar bem assim, fulano orou por mim, e eu só recebi um dom, e agora eu estou aqui, o que eu faço com um dom só? Usa ele. O que você faria com um carro só? Você ia andar nele, não ia? Então usa ele. Porque vai chegar o momento que a medida da graça de Deus sobre a tua vida vai aumentar. Quem crê nisso? Vai chegar o momento que essa medida vai te levar além. Vai chegar o momento em que você não simplesmente vai orar em línguas, daqui a pouco você vai estar então tendo discernimento de espíritos, e daqui a pouco você já está com 2, e daqui a pouco você continua exercendo, porque o problema está em parar. O problema está em que as pessoas recebem e simplesmente não desenvolvem o dom, e o apóstolo Paulo orientou muito Timóteo sobre isso, para que ele exercesse o dom que ele tinha recebido, e muitos de nós recebemos e estamos parados, estagnados. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou bem assim, pastora, eu não consigo exercer o meu ministério, não consigo praticar os dons que eu recebi de Deus, porque eu estou em pecado. O que eu faço? Eu falei, deixa o pecado. Simples. Deixa o pecado. E vai exercer aquilo que Deus te chamou para exercer. A questão é que nós não podemos ficar parados e enterrar o que Deus já nos deu. Você já tem algo precioso. Fala aí para o teu irmão, você já tem algo precioso de Deus. E a pergunta é, qual é o seu nível de fé? Qual é o nosso nível de fé? Amados, enterrar um dom é a prova de que a nossa fé está zerada. Enterrar aquilo que Deus nos deu, prova que a nossa fé está meia colocada em xeque. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Efésios bem assim, Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cada um de nós foi concedida a graça, isso foi repartido por Cristo. E aquilo que eu peguei de Cristo é
o que eu preciso exercer. É o que eu preciso fazer. Para quê? Para que haja um aumento dos dons. Para que haja um aumento de graça. Que é mais ou menos assim. A apostila explica assim. É como se o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, é como se eles fossem uma máquina de refrigerante. Quem já viu máquina de refrigerante? Amém? Todo mundo já viu máquina de refrigerante? Você vai no shopping e tem lá as máquinas de refrigerante, né? Lá em Sapezal não tem máquina de refrigerante, tá, gente? Lá não tem. E é como uma máquina de refrigerante. Cada um ali, cada saída daquela é um sabor. É ou não é assim? E você vai receber segundo aquela pessoa que está ministrando a tua vida. Só que a quantidade de refrigerante é determinada pelo tamanho do copo. Conseguiu compreender? O copo é a sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Você vai receber a quantidade que a sua fé comporta. E convenhamos que enterrar o que eu recebi de Deus é a prova de que nossa fé... Cadê a nossa fé? É a mesma coisa a pessoa que recebeu um carro. Se ela não souber dirigir, ela vai sair com o carro? Só se ela for doida. A pergunta é, você pegaria carona com quem não sabe dirigir? E por que que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na questão espiritual? Recebemos, a gente olha e fica lá. Por quê? Porque nossa fé não está em ação. Eu preciso colocar a minha fé em ação, para que daí então, os dons, ministério, todas as coisas concernentes ao reino de Deus, comecem então a fluir na minha vida, ao ponto que esse fluir vai aumentar dia após dia. Amados, na nossa ótica terrena e carnal, quanto mais você tira algo de um lugar, mais provável é a escassez, não é assim? Vai acabar, não é assim que a gente pensa? Com as coisas celestiais é diferente. Quanto mais você usa, quanto mais você está acessando aquilo, mais a fonte vai ter para te dar. Mais. Porque é assim que Deus trabalha. Mas a nossa mente, ela consegue bloquear a nossa vida, para que a gente não alcance em Deus mais dons, mais ministério, mais ativação. Isso daqui, queridos, é certeiro. Uma vez eu falei para uma irmã, ela chegou em mim e falou bem assim, sabe pastor, eu ando tão triste, estou muito triste, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu olhei para ela e falei, minha irmã, como foi a sua vida há tanto tempo atrás? Eu não lembro quanto tempo eu tinha dado para ela. A minha vida, eu era tão feliz, eu tinha uma alegria, eu era radiante e tal. Ela começou a falar como ela era lá atrás. Aí eu falei, mas o que você fazia de diferente? Eu comecei a fazer ela lembrar como ela era ativa no reino. Eu visitava as pessoas, eu orava pelos enfermos, pessoas foram curadas por meio das minhas orações e tal. E ela foi falando, eu falei, é isso, minha irmã. A sua alegria foi embora quando você saiu da fonte da alegria. E na fonte da alegria, a gente está se movimentando para estabelecer o reino. E os dons nada mais é do que isso. Somos equipados por Deus, por meio das profecias. Para quê? Para manter a nossa fé, para continuar caminhando. Então entenda isso, os dons não foi simplesmente para você falar, eu tenho um dom, mas é para você usar o dom, amém? Fala para o teu irmão, comece a usar o dom hoje ainda. Comece a usar, querido. Olha só, a chave para o crescimento no dom profético é a fidelidade. 1 Timóteo 4, 14 e 15 diz assim, o apóstolo Paulo orientando Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a ela para que todos vejam o seu progresso.
O que é progresso, querido? Na bandeira da nossa nação está escrito o quê? Ordem e progresso. Progresso nada mais é o desenvolvimento, o crescimento em ambas as áreas. Aqui está falando do crescimento dos dons que você um dia recebeu. E a pergunta é: o que você tem feito para crescer em dons, para crescer em profecia? Você talvez recebeu o dom de profecia há muito tempo, mas você não profetiza. Talvez porque você foi bloqueado em algum momento, achando que se você profetizasse algo fora da casinha, vão falar que eu sou falso profeta, por muitos ensinamentos errados, mas hoje nós estamos quebrando isso em nome de Jesus. Esse ciclo de bloqueios, de medo, o medo paralisa a nossa vida com Deus, e hoje em nome de Jesus, que todo medo caia por terra. Para quê? Para que vocês comecem a fluir no profético. Amados, o profético transforma ambiente, o profético transforma famílias, o profético muda toda e qualquer situação, o profético. Então o que nós precisamos fazer? Começar a caminhar no profético e fazer com que isso na nossa vida aumente cada vez mais. Agora o perigo está, sabe no quê? Se não nos tornamos bons administradores dos dons que Deus nos deu, Ele os dará para alguém que assumirá essa responsabilidade. Ou seja, como na parábola dos talentos, aquele que recebeu não fez nada. O que foi feito com o talento dele? Tire dele e dá para aquele que ganhou 5. Porque no reino, querido, a gente não pode ficar parado. Se Deus te deu algo, quem percebe que Deus um dia te entregou algo aqui? Faz assim. Se Deus te deu algo, você não pode ficar parado. Não pode. E uma coisa interessante, tem muita gente parada, por quê? Porque eles não querem prestar conta. Eles não se encaixam dentro de uma ética profética para exercer o ministério profético. Aí eles saem profetizando, eles vão de comunidade em comunidade, porque eles querem serem vistos. Eles não querem ser pessoas que trabalham dentro do profético com maturidade. Mas eles querem ganhar o quê? Fama. Então, eu penso que nós como igreja, que manifesta a glória de Deus, nós não podemos ficar só para nós. A gente não pode pegar o dom e enterrar, e fazer de conta que nada está acontecendo. E a gente precisa começar a se mover no dom a qual nós recebemos do Senhor. Amém? Então, 1 Pedro 4,10, eu quero ler essa parte com vocês. Diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerce o quê? E recebeu para quê? Para que você recebeu o dom? Para servir. Fala para quem está ao teu lado: o meu dom é para te servir. Simples entender. Tivemos aqui uma dinâmica rápida, né? Aonde cada um teve a oportunidade de trazer uma impressão do céu para a vida do seu irmão. Talvez uma pequena palavra. Você serviu o seu irmão. A pergunta é: doeu? Doeu servir seu irmão? Foi difícil? Talvez. Talvez tenha sido para algumas pessoas. Mas não doeu. Tirou pedaço? Não, você está inteiro. Verifica aí se o seu corpo está inteiro. Está inteiro. Então, por que não fazer isso sempre? Essa é a pergunta que não quer calar.
Por que nós nos movemos só no momento aqui de culto, né? De escola? O nosso problema é esse, é que a gente é tipo carro com um problema, que está afogado sempre, tem que ser empurrado. Quem já empurrou carro aqui? É bom? A gente está desenvolvendo essa Sapezal a mesma frequência profética. Essa escola eu comecei em setembro lá. E eu estou treinando o pessoal. Hoje eu mandei uma atividade profética para eles. Eles vão orar e pedir uma palavra que edifique, console e exorte, né? Levante, dê ânimo. E eles vão orar até terça-feira. Meu grupo de discipulado, né? Eu tenho, na verdade, três grupos de discipulado. Até terça-feira eles vão orar e pedir essa palavra para Deus e vão anotar. Aí eles perguntam, para quê? Como é que vai ser? Eu falei, não, só faz isso. O segundo direcionamento vem na terça-feira. Eu vou deixar eles curiosos e vocês também. Porque eles estão assistindo lá e eles vão saber. Por que isso? Porque a gente precisa muitas vezes empurrar o carro para ele pegar. Só que esse carro não pode parar mais. Vocês estão sendo aqui empurrados hoje. Credo apóstolo, a gente estava... Deixa eu perguntar, quem tem exercido o profético aqui? Constantemente. Faz assim, quem exerce constantemente? Um. Dois. Tá. Nós vamos empurrar o carro. E vocês vão pegar. Vou repetir, vocês vão pegar. Agora olha para o teu irmão e fala bem assim, você só não pode parar mais. Amém? Estamos aqui aprendendo. Aqui não foi aberto para fazer pergunta, lá em Sapezal eu deixo aberto, eles podem fazer pergunta que eles quiserem. Teve dias que não tinha nem ministração de palavras, só respondendo pergunta. Sobre o profético. Então hoje, o que eu quero de vocês é que vocês entendam que vocês estão sendo empurrados para um viver profético. Não só aqui, mas em todos os lugares que você frequenta. Viver profético. Esse tempo atrás, eu falei para eles, vocês vão fazer uma carta. Eu dei a carta para eles, pronta, só para eles copiar a punho. Mas o desenrolar profético era o quê? Eles iam orar, iam jejuar, e eles iam para um lugar público. E nesse lugar público eles iam ficar parados até Deus mostrar uma pessoa, a qual eles iam entregar a carta. A carta era uma carta de evangelismo. E foi muito legal, porque teve pessoas que ficaram surpresas, como Deus fez. Como Deus fez. Como Deus mostrou às pessoas. E é sobre isso que nós precisamos trabalhar na igreja hoje. Como viver profeticamente, como atuar, como crescer no profético, amém? E não só no profético, mas em todos os dons. Amados, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele potencializa os dons na nossa vida. Ou seja, quando você entra na total dependência do Espírito Santo, o dom que você recebeu vai ser muito mais potencializado, vai ser muito mais forte do que se você tentar começar a exercer o seu dom sozinho. Eu vou resumir o que é um dom. Alguém já cortou uma árvore aqui no machado? Faz assim, no machado. A árvore era grossa, irmão? Alguém já usou uma motosserra para cortar uma árvore? O que é melhor? Motosserra. Viver no Espírito é como você usar o motosserra no lugar do machado. Não vai ser sofrido, não vai ter dores, não vai ter,
Então você precisa entrar na dependência do Espírito. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que você consiga fluir cada vez mais nos dons que o Espírito Santo te deu. Principalmente o profético. Amém? Principalmente o profético. E agora eu quero te convidar a se colocar de pé. Vocês podem se colocar de pé um pouquinho? E nós vamos para uma dinâmica profética para a gente ir para o próximo capítulo. E nessa dinâmica profética eu quero que você procure alguém que você nunca orou junto com essa pessoa. Procure alguém que você nunca orou com essa pessoa antes. Vá até ela. Pode sair do teu lugar, vá até ela. Eu estou empurrando o carro, viu, para vocês começarem a pegar no negócio. Podem ir ficar juntos. Eu vou dar o comando ainda. Mãe, pega a minha blusa aqui. Pega a minha blusa aqui pra mim. Tem alguém sem dupla aí ainda? Procura rápido. Amém? Todo mundo já tem? Vamos, rápido. Agora é o seguinte, pessoal. Essa pessoa que está com você, você não vai olhar no olho dela, não. Deus, Ele fala por meio de várias situações, certo? E hoje o que nós vamos usar são os nossos pés. Nesse momento, e você vai ficar 1 minuto olhando para os pés dessa pessoa que está com calçado, porque o nosso calçado fala muito sobre a gente. E em silêncio, você só vai olhar e não vai fazer nada. Deus vai começar a te mostrar algumas coisas a respeito dessa pessoa por meio desse calçado que ela está usando. E em silêncio, nós vamos contar 1 minuto, a partir de agora começou. Só olhe para os pés. Deus está liberando coisa a respeito dessa pessoa. Alguém já recebeu algo? Levante a mão. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Se você não recebeu nada, fica tranquilo. Deus continua te amando do mesmo jeito. Amém? Agora você que recebeu algo, se você não recebeu, fica tranquilo.
Você que recebeu algo, pode compartilhar com essa pessoa o que Deus te mostrou. Lembrando, o que Deus mostra é o desenho que está feito no céu. Pode passar para a pessoa. Se você já entregou, pode voltar para o seu lugar, pode se assentar. Apóstolo, eu não gosto dessas coisas não. Eu também não gosto. Mas a gente faz para aprender. Vamos assentar, que a gente vai para o capítulo 7. Para a gente estar encerrando. Encerrando por hoje. Amanhã nós vamos falar sobre os falsos profetas. E também vamos falar sobre praticando o profético. E agora eu quero te convidar para ir para o capítulo 7. Regras de etiqueta no ministério profético. Começando falando de Saul. Saul, ele foi totalmente fora da ética. Quando no momento que ele se desespera e Deus não fala mais com ele, ele vai procurar uma feiticeira. Coisa linda, né, gente? Dá vontade de pegar o Saul e dar umas palmadas nele. Um homem que tinha tudo para ser um grande rei, simplesmente pega tudo e joga no lixo. Por quê? Porque tinha um coração desviado, um coração totalmente fora do propósito eterno de Deus. Orgulhoso. E chega um momento que Deus não fala mais com Saul e ele decide então ir atrás daquela mulher, a feiticeira. Feiticeira que ele tinha expulso, né, todos os feiticeiros de Israel, mas ali havia ainda essa feiticeira. E simplesmente ele moveu algo espiritual, porque aquela feiticeira viu subir da terra, não era Samuel, tá, gente? Mas ela viu subir da terra algo parecido com um ancião. Ela não diz, ela não afirma, né? Mas Saul, ele tem certeza que é Samuel. O que eu quero dizer com isso? Diante das nossas práticas espirituais dentro do profético, nós precisamos ter ética. E essa ética vai nos levar a uma vida de comprometimento com o corpo de Cristo. Nem sempre porque o reino do Espírito está sendo movimentado, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso é de extrema importância para a igreja. Nem sempre porque algo está acontecendo espiritualmente, significa que isso tem a aprovação de Deus. Eu vou repetir. Nem sempre que o reino espiritual está se movimentando, significa que este movimento que está acontecendo, porque alguém está movimentando o reino espiritual, tem a aprovação de Deus. Saul movimentou o espiritual, mas ele não tinha nenhuma aprovação de Deus para fazer aquilo. Ele não tinha permissão alguma para movimentar aquilo. Nós crescemos ouvindo que Deus tem o controle de todas as coisas. Quem concorda comigo que Deus não tem o controle de todas as coisas? Deus não tem. Como assim, apóstolo? A senhora agora é falsa profeta. Calma, vou explicar. Se Deus tivesse o controle de todas as coisas, haveria o pecado na terra? Haveria maldade? Haveria roubo?
estrupo? Não. Então Deus não tem o controle de todas as coisas, Ele tem um domínio de todas as coisas. Todas as coisas estão no domínio de Deus. Isso significa que qualquer pessoa pode se mover espiritualmente. Isso significa que eu posso fazer alguma coisa no reino espiritual. Ah, mas Deus está no controle. Não, Deus não está no controle. Quem está no controle sou eu, é você. Quem decide somos nós. A palavra diz assim, queridos, em Salmos 15:16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Só para você ter uma ideia, se Deus tivesse controle de todas as coisas, você falaria algumas coisas que desagradam a Ele? Você brigaria, você que é casado, ficaria brigando com o seu cônjuge? Não. Se Deus tivesse o controle de todas as coisas, haveria uma harmonia perfeita na terra. Quem concorda comigo? Seria perfeito. A questão é que Deus tem um domínio, quem tem um controle é a gente. E Deus, em sua soberania, assim quis dar para o homem o livre-arbítrio. Ele não perdeu a sua soberania, mas Ele decidiu dar ao homem o poder da decisão. Então Saul, certa vez, decidiu, eu vou movimentar aqui as coisas. E muitas vezes nós, dentro do ministério profético, queremos agir de forma que não é ético, não convém, não tem como aceitar. Vou dar um exemplo. A palavra diz, está aí na apostila de vocês, essa passagem, que o espírito é sujeito aos profetas. Esse espírito aí está minúsculo, então não é o Espírito de Deus. Só que entenda que o Espírito de Deus se relaciona com o nosso espírito. Então toda informação celestial do profético vem para o nosso espírito. Está lá no nosso espírito. Está lá. Vou falar uma coisa para vocês que o pessoal chama muito, eu acho que é déjà vu que o pessoal chama, né? Quem já chegou num lugar que parece que você já esteve lá, mas você nunca esteve lá? Quem já aconteceu isso? São informações que já estão no teu espírito. Não tem nada de déjà vu, vida passada, não tem nada disso. Nada. São simplesmente informações que estão aí. Teve uma vez que eu estava orando. Pela Alemanha. E eu fui levada num lugar que eu nunca fui na minha vida. Eu entrei numa masmorra e tinha pessoas presas. Isso, não sei, eu não lembro se foi um sonho, uma visão, não lembro, eu não sei explicar para os irmãos. Eu só lembro que daí eu cheguei em alguns apóstolos na época e contei o que eu vi. E aí ele falou, olha, intensifica as suas orações, que parece que Deus está mostrando lugares em que pessoas estão aprisionadas, e aprisionadas literalmente, sofrendo escravidão. E a gente começou então a interceder e orar a respeito disso. Eu nunca vi esse lugar, mas se eu for nesse lugar, eu vou reconhecer, eu lembro até da cidade. Uma outra vez eu tive uma experiência muito doida. Eu nunca tinha ido no Nordeste de carro. Eu fui uma vez em Fortaleza, com a minha família, mas a gente foi de avião. 2012, foi 2012, né, que a gente foi em Fortaleza. E aí então, em 2018, eu fiz uma viagem de carro. E antes de fazer essa viagem de carro, eu estava orando, né, pedindo para o Senhor já aguardar a viagem, que foi de carro. A gente rodou 8.000 quilômetros. De ida e volta. E teve um dia que eu deitei na cama para dormir e a minha visão se abriu, espiritual. E eu vi Juazeiro. Juazeiro do Norte, eu vi. Eu vi a entrada, eu vi tudo, mas eu não sabia que era o Juazeiro. E aí eu vi uma estátua de um homem, né? Era a feição de um homem com um chapéuzinho. Uma estátua branca enorme. Sabe o que eu fiz?
Levantei, e ó, na internet, estátua branca, e começou a aparecer uns negócios, e nada, pá. De repente, cara, esse trem aqui, Padim Cícero. E era Juazeiro. E aí eu percebi que eu precisava ir até o Juazeiro. A galera que foi comigo, a gente foi, e eu lembro que a gente chegou lá, onde tem essa grande estátua, lá no Juazeiro. Eu não vi, mas o pessoal que estava comigo percebeu que por onde eu passava, todo mundo ficava olhando para mim. O pessoal que trabalha lá que vende imagem e tal, eles ficavam tudo focado em mim, e meio que se afastando, e eu não entendi isso. Eu só sei que a gente fez ali umas visitas, fomos em lugares lá que é terrível. Até eu voltei com meu espírito muito agitado. A minha vontade de verdade era de voltar e ficar lá em missões. Tive que buscar muito em Deus para alinhar isso, né? O meu emocional com o espiritual, e alinhar isso, que a gente tem que tomar cuidado com o nosso emocional, tá? Para ele não dominar as coisas. Mas eu lembro que eu tive essa visão com um lugar que eu nunca tinha ido, mas que eram informações que estavam no meu espírito. Eu não vou falar aqui sobre tempo cronos e tempo eterno, porque seria mais de 3 horas para a gente falar sobre isso. E eu sou uma pessoa muito doida, tá, gente? Eu me contenho para não falar coisas muito doidas, tá? Para as pessoas até não falar, ela é doida mesmo. Né? A gente tenta manter uma ética, eu estou buscando aqui para manter uma ética, mas a realidade é essa, que as coisas espirituais não cabem dentro do nosso tempo, do nosso espaço e da massa. Não cabe. Elas vão muito além do que você possa imaginar. Muito além. No mesmo espaço pode ter vários anjos, como no mesmo espaço pode ter vários demônios. Para e pensa nisso. Quem já expulsou legiões aqui de alguém? Faz assim. Sobre isso. No mesmo corpo tem o quê? Legiões. Então, o reino do Espírito não está limitado em tempo, espaço, massa, tá? Como nós temos na nossa mente. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu posso mover o reino espiritual sem ordem de Deus. E isso é perigoso. Eu posso. Então, eu preciso buscar o quê? Ter regras. Regras de etiqueta no ministério profético. Para quê? Para me falar no tempo certo, para me liberar no tempo certo, para me fazer no tempo certo. Fala para o teu irmão, existe um tempo certo para todas as coisas. Provérbios 25:11 diz, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Ou seja, eu preciso entender que há um tempo certo para me liberar palavras proféticas. Há um tempo certo. Eu não posso simplesmente... Quantas vezes eu já vi acontecer na igreja? Está acontecendo a palavra e de repente alguém levanta, orando em línguas, aí o outro já começa também, na hora da palavra. O Espírito é sujeito ao profeta. Você recebeu a informação do Espírito, calma. Vai chegar o momento certo para você entregar. Então não faça loucura. Fala para o teu irmão, não faça loucura, irmão. Lá na página 84, diretrizes para um adequado ministério profético. Aqui nós vamos ver alguma direção que é dada, né, desde o receber, desde o entregar a palavra profética. E ali embaixo fala bem assim, os exemplos seguintes ilustram momentos inapropriados para liberar uma palavra profética. Ponto 1 ali. Quando estamos com raiva ou diante de fortes emoções negativas ou sentimentos em relação a alguma pessoa ou pessoas para quem temos uma palavra profética. Eu já vi isso. A irmã vai entregar a palavra profética para a irmã que ela não gosta. E a palavra profética é amarga. A palavra profética é algo terrível. Então, quando você tiver um sentimento contra alguém, espera. Espera para poder entregar a palavra profética, senão vai dar ruim.
Você pode fazer uma marruaça ali. Espera passar a raiva. Sabe, igual pai e mãe que começa a amaldiçoar filho, porque o filho fez passar raiva. Quem já passou raiva com o filho aqui? Faz assim. Olha lá, minha mãe já fez assim, ó. Passa até hoje, mãe, raiva? Olha lá, ó. Passa até hoje. Mas a questão não é você passar raiva. A questão é a sua boca no momento da raiva. Fica quieto. Fica quieto. Eu tenho um problema muito sério com ira. Por quê? A ira revela a nossa soberba. Toda pessoa irada é soberba. Eu confesso para os irmãos, eu tenho um problema com soberba. Soberba de muitas vezes não querer fazer do jeito da outra pessoa, do jeito que Deus quer. É soberba isso. E eu fico relutando, e aí eu tenho que matar minha carne todos os dias. Tá? E não tem oração para tirar soberba, tem decisão para controlar e decidir parar de ser soberbo, é isso. E não adianta a gente querer escolher, não adianta chegar aqui e falar, não, eu não sou soberba, eu já estou sendo. Então eu tenho que confessar, e eu sempre confesso para a igreja a minha soberba. Então no momento da minha ira, eu calo a minha boca, porque no momento da ira a gente pode fazer um estrago, e destruir muitas coisas, que a gente mesmo levantou, edificou, demorou, coloca tudo para baixo, entendeu? Tudo para baixo. Então nós precisamos cuidar com o que vamos profetizar no momento em que a gente está olhando para a pessoa que pisou no nosso calo. Espera parar de doer, espera para poder você chegar lá e entregar qualquer uma palavra profética. E quando a gente não pode também entregar a palavra, né? Qual é o momento inapropriado? Ponto 2. Quando usamos a profecia como uma plataforma para validar novas doutrinas pessoais ou sistema de crenças. Gente, vou falar uma coisa para os irmãos, eu já vi gente usando os demônios para doutrinar a igreja. Uma vez eu vi um vídeo, uma mulher possessa e ela estava com essas piranhas, sabe, que se usa aqui no cabelo. Não tem essas piranhas de prender o cabelo? Uma piranha vermelha e o demônio, o pastor começou a entrevistar o demônio e o demônio começou a falar. Estou aprisionando ela por causa da piranha vermelha. E o pastor falava, está vendo, igreja? Não pode usar piranha vermelha. O pastor, talvez de ir para a Bíblia, abrir a palavra e ver a sã doutrina, o ensino fundamental para as pessoas, ele estava ouvindo um demônio falar o que era ou não era para fazer na igreja. Eu só sei que foi mais 2 itens lá que ela usava, uma pulseirinha, sei lá, e ele foi doutrinando. Agora você imagina, tem gente que quer usar disso, da profecia, para doutrinar, para trazer um ensino errôneo para a igreja, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa ter o pé no chão com isso. Então, cuidado, nós não podemos fazer isso, amém? Porque eu acredito que a mulher não pode cortar o cabelo, tem que ter o cabelo comprido. Então, daí a pessoa prepara uma profecia para isso, e aí vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Então, cuidado com aquilo que vai ser liberado. Olha só, a entrega da palavra profética. Aqui nós vamos seguir algumas orientações práticas na página 85. Vamos seguir algumas orientações práticas para ministrar e entregar palavras proféticas. Ponto 1. Não é necessário ou recomendado o uso da versão bíblica mais tradicional quando for profetizar. Vou resumir isso daqui. Você não precisa ser uma pessoa metódica, que você vai pegar aquela palavra, dar-se-vos-á, aquelas coisas mais antigas e tradicionais, para simplesmente falar que você tem mais crédito, para validar a sua profecia. Não. Eu vi um menino entregar a profecia para outro menino, ele chegou bem assim. E aí, mano? Pá, e já pegou na mão. E aí, cara? Cara, Deus mandou te falar, cara, Ele te ama muito, e Ele vai te usar para evangelizar na favela tal, papai, ele foi falando, e tudo na gíria, que eu nem sei falar,
Tudo na gíria. Então não queira usar algo simplesmente para validar a sua profecia, não precisa. Não precisa mudar o tom de voz, não precisa nada disso. Seja você, fala para o teu irmão, seja você. Ponto 2. É importante que o nosso comportamento corresponda com o comportamento do Espírito Santo. Em outras palavras, é importante que apresentamos corretamente o tom em que o Espírito Santo comunicou a palavra para nós, conforme o que ele disse. Raramente é necessário gritarmos ou aumentarmos o tom da nossa voz, o que não irá tornar melhor a profecia. O tom de voz que falamos com alguém comunica tanto quanto as próprias palavras proferidas. Amados, é aquilo que eu estava falando aqui. Seja você. Se você grita, beleza. Todo mundo já sabe que você grita. Se você roda no manto, beleza. Todo mundo já sabe. Agora a pessoa está lá quietinha, de repente, tem algo estranho ali. Porque Deus vai respeitar a sua identidade, quem você é. Deus é maravilhoso. E o mais tremendo é que ninguém é igual a ninguém. Eu sou do grupo da Fran. A Fran lá da igreja, da minha igreja. Eu vou rodar também, vai virar um trem, meu Deus, não está entendendo? Porque eu sou assim. Já vai ter outro que vai chegar, pá. Isso nós temos que respeitar. Tá? Tem muitas igrejas que pensam que todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Não, nós somos diferentes. Somos membros do mesmo corpo, mas cada membro é diferente um do outro. E glória a Deus por isso. Vamos lá, gente. Ponto 3. O amor deve estar no centro de tudo que fazemos em Cristo. Quando estamos ministrando os dons do Espírito, nossa motivação deve ser sempre para manifestar o melhor das pessoas. E aqui tem a 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação do quê? Da igreja. Amados, vou falar uma coisa para os irmãos. A gente só consegue edificar em amor. Eu vou repetir. A gente só consegue edificar em amor. Eu vou repetir. A gente só consegue edificar em amor. Alguém precisa da transformação de uma situação aqui na sua vida, família, empresa, negócios, finanças? Alguém precisa? Em amor. Vai lidar com pessoas? Seja um cordeiro. Vai lidar com o inferno? Seja um leão. Tem gente que troca. É um leão com as pessoas, mas com os demônios se torna, nem é um cordeirinho, é um ratinho. Sai correndo. Faça o contrário. Seja um leão contra o inferno. E com as pessoas, seja um cordeiro. Prefira dar honra mais ao seu irmão do que você receber a honra. Prefira. É sobre isso o Evangelho. Então, dentro do dom profético, se não tiver amor, lembra quando Paulo escreve 1 Coríntios 13 sobre o amor? Nada nós seremos sem amor. E não é esse amor aí do mundo não, tá? O mundo não conhece o verdadeiro amor. Não é esse amor aí permissivo, que tudo pode. Mas é um amor que disciplina, corrige e dá ordem às coisas. Amém? Por que os pais disciplinam, corrigem e dão ordem nos filhos? Por quê? Ama. Deus faz o mesmo com você. Se você não se sente amado, sendo corrigido por Deus, recebendo a ordem de Deus, sendo disciplinado por Deus, significa que você ainda não é filho. Todo filho ama quando o pai corrige ele. Por mais que eles façam birra, no final das contas ele olha assim: meu pai e minha mãe têm razão. Sempre, querido. E a mesma coisa a gente com Deus. A gente esperneia, mas no final, Deus tem razão sempre. Não tem jeito. Não vou mais. É como a canção que nós cantamos: eu me rendo. Não tem jeito. Eu vou fazer a vontade de Deus. Fala para o teu irmão: se renda ao Senhor, irmão. Olha só, querido. Ponto 4. Em um culto na igreja, a forma adequada para entregar uma palavra profética é submetê-la à pessoa ou pessoas responsáveis pelo culto. Tem uma palavra profética? Corre naquele que está dirigindo o culto, corre no pastor da igreja. Amados, eu jamais vou entregar algo profético para uma igreja sem antes não passar pelo pastor da igreja.
Nunca. Isso é falta de ética. Ah, mas eu sou uma pessoa espiritual e Deus usa todo mundo. Sim, mas existe ética dentro do ministério profético. Amanhã nós vamos ver que o falso profeta, ele não anda em ética. Ele quer tudo do jeito dele, na hora dele e da maneira dele. Cuidado com essas pessoas que querem tudo do jeito dela. Essas pessoas dificilmente vão conseguir se conectar com o Pai. Porque, queridos, o primeiro passo para se conectar com o Pai, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. E aí Jesus falou, agora você me segue. E negar a si mesmo é submeter a palavra profética à liderança da igreja, ao presbitério, aos líderes, ao grupo de líderes, né? Ponto 5. Frases como, eu, o Senhor, digo para vocês esta noite, ou, assim diz o Senhor, raramente são necessárias, tá? Não precisa disso. O que torna uma palavra profética a voz de Deus, Deus é aquele que iniciou a palavra e não a pessoa. Quando a profecia for julgada, será evidente que era o Senhor falando ou não. Então, o que torna uma palavra ok, veio de Deus, é o julgamento. É ser posto no fogo, para ser julgado. Para passar ali pela verificação de pessoas maduras, amém? Alguém conhece uma pessoa madura espiritualmente aqui? Faz assim, conhece? Vá até essa pessoa e entrega a palavra para ela, peça para ela julgar, porque daí você vai estar se livrando também de ser um falso profeta. Não queira que as pessoas engulam sua palavra profética à torta direito, porque isso não vai colar com pessoas maduras. Assim como você tem que ter prudência em julgar, você também tem que ter prudência em entregar e falar, vai lá, leva para o julgamento. Você mesmo tem que falar isso, porque isso tira um peso da gente. Olha, eu percebi isso daqui, Deus me mostrou isso daqui, mas vai lá, entrega. Vê se realmente é isso daqui. Quem está entendendo? Então é muito simples, querido. E quando as palavras que a gente recebe ou passa vai ser negativa, né, ou de julgamento, o que fazer? Apóstolo, eu recebi uma palavra de julgamento, o que eu devo fazer nessa circunstância? Olha só, a Bíblia é clara ao dizer que a vida e a morte estão em nossas palavras. Quando a gente olha aqui em Provérbios 18, 21, deixa muito claro isso, que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu sempre digo isso, você vai experimentar daquilo que você profetiza. Fala para o teu irmão isso, você vai experimentar do que você profetiza. Então, se você profetiza palavras de julgamento, palavra de condenação, é o que você vai experimentar. Então, cuidado com o que você profetiza. Eu sempre tenho um termômetro, eu sempre vou falar aquilo que eu gostaria também de ouvir. Apóstolo, mas isso não é muito assim, combinativo, né? Você não pode colocar isso na tua mente? Não. Para mim tirar as ciladas do inimigo da minha mente, eu sempre penso assim, poxa, mas isso daqui, eu gostaria de ouvir uma palavra dessa? Para que eu vou entregar uma palavra dessa se ela é uma palavra de julgamento? A gente não tem que julgar pessoas, a gente tem que julgar a profecia. Quem está entendendo? Então, para que eu vou entregar uma palavra de julgamento? Não, eu não quero. Apóstolo, o que a gente faz quando a pessoa está em pecado e a gente sabe que a pessoa está em pecado? Vá até ela, é o que a Bíblia diz. E você conversa com ela, é o que a Bíblia diz. Não é uma profecia, é uma orientação, é uma conversa ali, entre irmãos. Aí a Bíblia diz que se esse irmão não se consertar, você chama 2 ou 3 para ir junto com você. Aí a Bíblia diz que se esse irmão, e não tem nada a ver com profecia isso, tá? Se esse irmão não se consertar, você leva para o corpo de Cristo, que é a igreja. E mesmo assim, se esse irmão não se consertar, aí você vai ter que entregar ele para Satanás, que é o que está escrito na Bíblia. Mas isso não tem nada a ver com profecia. Quando a gente fala aqui do ministério profético, que a gente não traz sujeira, a gente traz o ouro, a gente não está falando que a gente vai deixar o pecado tomar conta e vai ser aquilo ali, não. A gente está falando que no momento profético,
Deus vai trazer o que está no céu. E no céu não tem lama. No céu não tem sujeira. Quem está entendendo isso? Então a profecia, ela é totalmente o ouro, a pureza, aquilo que Deus desenhou a respeito daquela pessoa. Se eu estou no pecado, eu não estou vivendo o desenho de Deus. A profecia então vai trazer de volta para a minha vida o desenho de Deus. É simples assim entender. Lógico, vamos cuidar e tratar a questão de pecado, mas a profecia não tem nada a ver em trazer à tona o pecado das pessoas. Quem entendeu isso? Olha só, palavras de advertência ou julgamento. As seguintes diretrizes irão ajudá-la a receber múltiplas palavras de advertência ou julgamento. Ponto 1. Pergunte a si mesmo se as palavras negativas são comuns para você. Se uma elevada porcentagem da revelação profética que você recebe for negativa, talvez você seja o problema, e não o outro. Lembra? A língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que a usam vão experimentar. Então, talvez o problema não seja o próximo, mas você. Ponto 2. Ocasionalmente, o Senhor vai nos alertar sobre futuras situações perigosas ou negativas. Ele nos comunica a fim de que possamos orar pela nossa segurança, ou dos nossos familiares, ou de outra pessoa. Orar até que os fardos sejam removidos. Pode acontecer. Alguém chega, traz aí uma mensagem para você, não tão legal, de alguma coisa que possa acontecer, e Deus já está mostrando para que você ore e tire tudo isso. Amém? Então, é preciso ter maturidade para lidar com isso. É lógico que eu não vou ficar presa a isso. Entendeu? Não vou. Mas eu vou orar quanto a isso e cancelar isso no reino do Espírito. Aliás, Deus sempre mostra para o propósito de livramento. Ponto 3. Peça ao Espírito Santo por uma palavra profética que liberte as vidas das situações. Lembre-se, o ministério profético libera graça para que as coisas mudem. O ministério profético libera graça para que as coisas mudem. Está no pecado, a palavra profética vai tirar ele do pecado. Vai aproximar ele de Deus. É para isso que temos a palavra profética. Ponto 4. Se o aviso persistir, que aviso? Um aviso de um perigo, alguma coisa que possa te acontecer. Devemos enviar a palavra à nossa liderança. Uma vez dado a eles, devemos abandonar a propriedade da palavra profética e deixá-los como responsáveis por administrá-la. Deus falará com eles e lhes dará sabedoria e orientação sobre a palavra. Então entrega para o presbitério da igreja, os líderes da igreja, e aí você fica tranquilo, porque Deus vai falar com eles. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. E, por final, sobre prestação de contas, o que ninguém quer. Amados, às vezes podemos sentir que o Senhor falou conosco sobre nossas próprias vidas. Em outras palavras, profetizamos sobre nós mesmos. Como com qualquer outra palavra profética, essa palavra deve ser julgada. Um exemplo. Quem já viu aquela pessoa que fala assim, Deus falou comigo mesmo? Existe? Existe. Só que você precisa levar também para ser julgada. Quem quer caminhar na verdade aqui? Você vai ter que levar essa palavra que você mesmo recebeu para ser julgada. Será que é isso? Entregue para os líderes. Pede ajuda. Me ajuda a discernir essa palavra aqui que eu recebi. Talvez você vai falar bem assim, poxa, mas vai ser complicado, né? A apóstola Regina, o mestre Adriano, tanta correria para eles já. Então chega no teu líder de discipulado, de célula, chega em algum líder e peça. Se for complicado para eles, com certeza eles vão subir a patente. Mas peça, para que você não caia no engano. Como o cara lá de Sapezal que recebeu uma falsa profecia, fez dívidas e mais dívidas e depois faliu. Deus não quer que você chegue à falência em nenhuma esfera. Amém? Então leve para ser julgado. Amados,
quanto mais dispostos estivermos em nos submeter a Deus, mais autoridade Ele nos concede. Muito mais autoridade Ele nos concede. Então aprenda algo aqui, eu quero encerrar por aqui. Aprenda algo, aprenda a submeter às autoridades toda e qualquer profecia, revelação, sonho, qualquer coisa que você tiver, para que você não se mova, principalmente quando for direção, tá? Quando alguém for direcionar alguma coisa, eu tive um sonho com você e você estava indo embora para Bolívia. Aí a pessoa ela já é meio mística, vamos arrumar a mudança. Deus já falou que vou embora para Bolívia. Entregue a palavra profética. E uma coisa interessante, que eu quero deixar muito claro. O profeta não sabe determinar tempo. É sério isso. É para isso que tem apóstolo. Profeta é tudo doido. Você pode prestar atenção nisso. Eles recebem a palavra e eles já querem que aquilo ali... meu Deus, nós temos que fazer. É para isso que tem o corpo de Cristo e os 5 ministérios. Uma vez, falaram isso para mim. Eu falei, mas como assim? O cara é profeta. Não, Rosiane. Eles são tudo doido. Eles querem que o negócio, sabe? Não é que eles são doidos. É que a essência deles é essa. Eles não sabem o tempo muitas vezes. Então a gente vai precisar do quê? Desse concílio do corpo de Cristo, dos 5 ministérios. Às vezes, quando o Reginaldo chega e fala, porque a gente tinha que fazer isso, porque fazer... Calma, nós vamos fazer. Tem um tempo. A gente tem que estruturar as coisas. E muitas vezes a pessoa que recebeu talvez uma palavra profética, quer que seja naquele momento. Então se alguém chegou em você e falou que é para você ir para Bolívia ou para qualquer outro lugar, busque conselhos, coloque em julgamento, porque isso é muito sério, isso é uma mudança de vida. Imagina, a pessoa chega em você, te entrega tal, e você já levanta e já quer ir sem saber se realmente veio de Deus, ou de uma emoção. Amém? Entreguei uma palavra para uma mulher lá da igreja, a Lainer. Eu vi ela caminhando sobre a bandeira do Reino Unido. Eles já ficaram doidos. O Jefferson, o marido dela, contrabaixista. O Jefferson, pelo jeito, ele já queria pegar e entrar no avião e ir. Nós, missões. Falei, calma. Vamos orar. Deus mostrou para mim. Eu falei, calma, vamos orar para ver se... O que é isso realmente, gente? É sobre isso, é você não ter essa, sabe? Meu Deus, eu quero. Mas é sobre isso, querido. Submeta às autoridades a profecia que você recebeu, ou talvez até mesmo aquela que você teve sobre alguém. Submeta ao julgamento das autoridades da comunidade local. Amém? Vamos colocar de pé. Amanhã nós estaremos aqui comemorando Purim. E antes da comemoração de Purim, nós vamos finalizar a apostila, falando sobre o falso profeta e também falando sobre essa ativação, profética, a prática do profético, dos dons, e vamos ter uma liberação aqui de unção sobre isso. Amém? Fala para o teu irmão de novo, não falte, irmão. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado e vamos orar juntos neste momento. Em nome de Jesus. Nós não faremos mais dinâmica hoje, calma, tá? Não precisa ter medo. A gente já empurrou um pouquinho o carro aí para estar andando. Mas amanhã nós estaremos aqui. Vamos orar e depois da oração nós vamos ofertar. Falei. No comecinho. Falei. Amados, após a oração, vocês fiquem aqui porque nós vamos ofertar, tá? Os irmãos que pegam o gás filados podem pegar lá. Nós não podemos sair de uma escola assim, sabe, sem selar tudo isso com a nossa oferta. Então vamos nos mover também, profeticamente ofertando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir sobre a vida de cada irmão meu aqui.
Senhor, eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. E eu peço, Pai, que eles possam viver, que eles possam acessar essa vida profética. Senhor, que toda mentira e engano que foi posto na mente de cada irmão, levando eles a ter medo das profecias, levando eles a ter medo de exercer o ministério profético, o dom da profecia, que esse medo seja arrancado deles. E que eles possam, Senhor, alcançar a maturidade. Que esta escola seja um marco profético de maturidade na vida deles. Para que eles possam caminhar, ó Deus, sim, na excelência do profeta.